O dia a dia de um líder, a insegurança tem sido o maior desafio. A pesquisa Panorama de Sentimento das Lideranças mapeou como os líderes de empresas no país estão lidando com dores e questões atuais e que mostrou que 90% das lideranças sentem insegurança na tomada de decisões. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o especialista em liderança e gestão de carreira, Fabrício César Bastos, da Flow One. Bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Fran. Boa tarde. Boa tarde a todos também que nos ouvem e veem. Vai ser uma honra e um prazer aí poder falar sobre esse assunto com vocês. Fabrício, qual é a maior dificuldade do líder em tomar decisões? Muito bom, Fran. Bom, primeiramente, acho que é importante a gente analisar o que está por trás de uma tomada de decisão de qualquer pessoa. O resultado só é visto da decisão depois de um tempo. Então é muito comum que a insegurança e a incerteza ela sempre esteja acompanhada de uma forma prévia a possibilidades de tomada de decisão. E quando a gente olha para a liderança, especificamente no dia de hoje, tem alguns contextos e alguns movimentos que acabam gerando mais insegurança na tomada de decisão deles. O primeiro deles que a gente pode falar é a questão da complexidade que a liderança vivencia hoje, principalmente atrelada a dois grandes pontos: as mudanças que têm acontecido e também a questão da tecnologia. Quando a gente começa a olhar as mudanças, tem muita questão voltada, por exemplo, para o formato de trabalho. Empresas trabalhando em formato remoto, formato híbrido e agora voltando para o presencial. Quando a gente começa a olhar para isso, a tomada de decisão, por exemplo, de liderar o time, de delegar o time, de fazer acompanhamento, da comunicação, acaba sendo um super desafio e, por vezes, isso pode gerar uma insegurança na tomada de decisão de qual é o melhor caminho, né, da efetividade da liderança fazer isso. Quando a gente começa a olhar tecnologias, a gente vê, por exemplo, hoje em dia, né, muito tem se falado, né, de inteligência artificial e do chat GPT. E a gente começa a ver também o quanto que isso, às vezes, promove de tomada de decisão, né, na equipe, na própria liderança, em termos de assertividade. O quanto que essa questão da inteligência artificial ou outras tecnologias vão me ajudar, ou eventualmente podem me, né, de uma certa forma, não auxiliar tanto naquela minha tomada de decisão. Um outro ponto é a questão do conhecimento técnico. A gente percebe que hoje muitas lideranças, tanto pessoas mais sêniores quanto pessoas mais júniores, elas têm uma questão de conhecimento, mas muitas vezes a questão da competência para uma tomada de decisão mais assertiva acaba sendo um desafio, por duas frentes. As pessoas mais júniores, muitas vezes elas não tiveram uma experiência tão grande para fazer uma leitura de contexto, né, e tomar uma decisão mais assertiva, e pessoas que já são mais experientes, por vezes, precisam reaprender coisas novas, dado esse contexto que nós temos vivenciado. E se a gente parar para pensar um último ponto, no passado existia uma certa linearidade, era mais fácil a tomada de decisão porque as mudanças eram menores, menos tecnologia, os ciclos de mudança de comportamento e de modelos de negócio eram menores. Hoje em dia é muito mais rápido e, consequentemente, a liderança não vai ter acesso a todas as informações. Por isso, muitas das vezes, na medida do possível, é importante a liderança utilizar a inteligência coletiva para uma tomada de decisão mais inovativa e mais relevante. E como não travar e ter segurança ao tomar uma decisão? Esse é um ponto importante, né, Fran? Quando a gente começa a olhar, como eu disse anteriormente, é muito comum a gente, em processo de tomada de decisão, não saber qual vai ser o resultado final daquilo, né? E aí a gente pode olhar como que às vezes pessoas travam para escolher um caminho, para escolher uma roupa, para escolher um curso, né, que elas vão fazer. E uma coisa que pode ajudar muito é pensar em algum método, é pensar em algum modelo que possa ajudá-las na tomada de decisão. Por exemplo, existe um modelo que é muito utilizado dentro do contexto corporativo, que está muito vinculado com a questão de resolver problemas complexos. Então, esse modelo ele se pauta em 4 passos, né, 4 movimentos. O primeiro deles é definir qual é esse problema, qual é essa situação. E, por vezes, né, as pessoas, a liderança mais especificamente, tem que tomar decisões tão rápidas que ela, às vezes, não consegue ter esse movimento de parar, analisar o cenário, analisar o contexto e o problema. Então, dedicar um tempo, nem que for pequeno, né, para isso é fundamental. Depois da análise desse problema, dessa situação, vem uma questão de pensar em alternativas. Quais são alternativas viáveis, possíveis, caminhos que possam ser seguidos para se tomar essa decisão de uma forma bem específica. E é muito comum, claro, que existam mais do que uma opção. Porque se eu tiver uma única opção, eu não travo, né, eu vou lá, faço aquilo que tem que fazer e já era. Agora, quando a gente tem uma opção com possibilidades, com caminhos, isso pode ser
um complicador na questão de tomada de decisão. Então, quando a gente começa a pensar em soluções, a gente vai para um próximo passo, que é o terceiro passo, que é avaliar essas possibilidades. Então, por exemplo, às vezes eu vou ter que trabalhar numa questão que vai ser mais de curto prazo do que longo prazo. Então, isso é uma prioridade, já é um critério que eu vou selecionar. Às vezes eu vou pensar numa questão que é o risco versus o retorno, o que é mais rápido e de melhor retorno versus aquilo que às vezes vai levar mais tempo e vai levar, né, num outro setor. E a partir disso, eu vou chegar com algumas alternativas no final e vou buscar implementar aquela que pode ser a mais provável que vai atingir o resultado que eu tenho expectativa. Bom, essa insegurança ela afeta a liderança de todas as formas, né? Ser inseguro. Isso também afeta o relacionamento com o colaborador? Afeta sim. E aí acho que tem duas coisas que são bem importantes a gente falar, né, Fran, nesse sentido. Quando a gente fala de insegurança, muitas vezes é uma questão de que a liderança precisa saber tudo, né? E aí tem muita questão até usada no contexto corporativo, né, dos super-heróis e das super-heroínas, né? Então, o mito que a liderança é o super-homem ou a Mulher Maravilha. E a gente sabe que hoje em dia, né, é impossível a liderança saber tudo, não que sabia no passado, mas hoje em dia, com essa quantidade de informações, com a quantidade de movimentos que acontecem, isso é muito difícil. Então, nesse sentido, uma questão que eu sinto que é muito importante é a liderança ter muita clareza do seu papel, do seu propósito, e comunicar isso ao time. E, ao mesmo tempo, engajar o time nesse processo. Porque por mais que a liderança não tenha todas as respostas, e possa, inclusive, mostrar vulnerabilidade e falar, não sei qual é o melhor caminho nesse sentido, né, isso pode ser, inclusive, um fator que potencializa a segurança da equipe para com o seu líder. Agora, tem uma questão que eu acho que é fundamental, que volta no início da nossa conversa, que é a competência técnica. Né? Então, a liderança conhecer do negócio, ela conhecer, né, de gestão de pessoas, ela conhecer sobre como comunicar a estratégia, como delegar, como direcionar o seu time, né, como desenvolver o seu time. Eu sinto que esse é um ponto que se a liderança não estiver preparada, isso gera uma insegurança que pode afetar a relação dela com o time e, consequentemente, o resultado do negócio. Fabrício, eu vou precisar encerrar porque a nossa rede está chamando para o Repórter CBN e eu quero já deixar o convite para você participar conosco na semana que vem novamente para a gente falar mais sobre esse assunto. Combinado, Fran. Agradeço pelo convite, desejo um ótimo final de semana a você e todos os telespectadores aí ouvintes e nos encontramos na próxima. Nós conversamos com o especialista em liderança e gestão de carreira, Fabrício César Bastos. Agora, 4h, nós vamos ficando por aqui e a qualquer momento nós voltamos com mais notícias para você que acompanha a CBN Cascavel. Os trabalhos técnicos de Rafael Silveira, a direção-geral de Viviane Silva. Para você, um ótimo fim de semana. Amanhã eu estou de volta com a Olga Bongiovanni no Revista CBN.